deixamos, Jesus. Nós deixamos, Jesus. Nós deixamos ela para você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores, flores que trazem vida, vida para essa casa. E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado, eu tiro a sujeira, jogo no lixo e deixo limpo, purifico a casa onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Se você é essa casa, ergue as suas mãos aos céus e diga: essa casa. Essa casa é sua. Ela pra você. Jesus, Jesus. Essa casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos essa casa. É você, Jesus. Essa casa, diga. Essa casa é sua casa. Nós deixamos. Enche esse lugar. Essa casa, essa casa. Vem, Jesus, apareça, que o teu nome enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, vem me incendiar, vem me apareça, apareça, que o teu nome cresça. Enche, Deus, apareça, apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. No silêncio eu busco a ti, largo tudo só pra te ouvir. Anseio correr ao teu encontro em teu jardim. Onde eu possa ir sem o teu amor que me resgata, tuas cordas
Paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar em pé, dar início a mais um culto ao Senhor. Aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus, casa de oração, o lugar onde Deus tem liberdade para falar conosco. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos e dizer para Deus o motivo que te trouxe aqui. Deus, obrigada por mais um dia, por mais uma semana. Obrigada pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu favor sobre nós. Obrigada, Deus, por cada um dos teus livramentos na nossa vida, Senhor. Porque tem muitos que nós nem vemos, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Abba. Senhor, nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, aonde 2 ou 3 se reúnem no teu nome, ali o Senhor está. Então eu quero te dizer, Senhor, seja bem-vindo aqui. Se sinta à vontade, Deus, no nosso meio. Nós, Senhor, dobramos o nosso coração, Senhor, ao Senhor. Nós, Senhor, nos prostramos, Senhor, em rendição ao Senhor. Reconhecendo que só o Senhor é Deus. Reconhecendo que nós precisamos de Ti. Reconhecendo, Deus, que nós nada somos, nós nada podemos fazer sem a Tua presença. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Ministra sobre nós. Senhor Jesus, Espírito Santo, nós queremos Te adorar de uma forma diferente, de uma forma especial. Move o nosso coração nessa noite, para que possamos, Senhor, entregar ao Senhor um louvor digno do Senhor. Um louvor, Senhor, que alcance o Teu coração, Deus. Senhor, e nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito maligno deste lugar. Nós não aceitamos, nós mandamos embora em nome de Jesus. Nós declaramos que esse lugar é do Senhor, que todas as vidas que aqui estão são do Senhor, e que o Senhor, ó Deus, é o único que tem poder e autoridade sobre este lugar, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, amém. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui nessa noite, como diz a pastora, para celebrar aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém. Eu convido você a adorar o Senhor nessa noite sem reservas. Não se importe com quem está do teu lado, não importe com a etiqueta, mas se entregue totalmente ao Senhor. O momento do culto é o momento que a gente entrega e deixa Deus falar conosco, que a gente então abre o nosso coração e fala com Ele também. É o momento que nós temos a oportunidade de entrar nos Santos dos Santos e ali nos render totalmente a Ele. Gostaria que você, sem timidez, sem reserva, se entregasse totalmente ao Senhor em adoração. Não importa se você sabe a letra, cante palavras que vêm do teu coração. Não importa se você não sabe cantar, fale, ore, mas não fique aquém deste momento. Não seja espectador deste momento, mas seja alguém que está aqui para adorar o Senhor. Amém? Não se distraia, não permita que os pensamentos venham na sua mente para te distrair, mas se envolva com o Espírito Santo nessa noite, porque Ele quer se envolver com você. Amém? Vamos adorar o Senhor. Você pode fechar os teus olhos. Aleluia. Tu és digno de tudo, Senhor. Ao Senhor pertence a honra, a glória, a majestade, o louvor, a adoração. Nós declaramos que Tu és o Rei deste lugar. Nós somos o Teu povo, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele,
todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ah, meu Deus, nós te adoramos neste lugar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Ah, meu Deus, nós te adoramos nessa noite, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas. Ah, Deus, tu és tão profundo, Senhor. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Você pode levantar as suas mãos e declarar a Ele seja glória. A Ele a... Ah, meu Deus, tu és adorado aqui. Glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, glórias e honras, Senhor, sejam devidas a Ti. O Senhor que é o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso amado, o amado da nossa alma. Aleluia. O Senhor enviou o Seu Filho para que eu e você tivéssemos intimidade com Ele. E nós podemos usufruir nessa noite dessa intimidade.
Diga nessa noite ao Senhor: Senhor, eu quero estar perto de Ti. Nós Te adoramos, Senhor, não importam as circunstâncias, pois o Senhor continua sendo Deus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Declare isso nessa noite. Tudo que há, eu quero Te ofertar. Quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus. Perto queremos estar, perto quero estar. Isso, diga isso ao Senhor. Fale com Ele nessa noite. Abre o teu coração. Junto aos Teus pés, Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero Te ofertar, Senhor. Quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Eu Te louvarei, Senhor, para todo sempre. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus.
Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Aleluia, nós Te adoraremos. Nós Te louvamos, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós Te queremos mais, Senhor. Mais da Tua presença. Mais do Senhor. Nós queremos mergulhar, Senhor, no mais profundo, Senhor, dessa intimidade. Nós queremos mergulhar mais fundo, Senhor, no rio da adoração. Nós queremos, Senhor, navegar, ó Deus, nos Teus rios. Queremos, Senhor, viver, Senhor, na Tua dependência, no Teu controle. Nós queremos, Senhor, soltar o cabo da nau e apenas remar e deixar que o Senhor governe as nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a depender unicamente de Ti, única e exclusivamente de Ti, ó Deus. Aleluia, Tu és tão bom, Senhor. O Senhor tem sido tão bom, querido. Ainda que nós sejamos falhos, Ele ainda vem com Seu amor, com Sua graça e nos alcança. Essa noite nós vamos declarar que nós queremos depender dEle. Queremos navegar nos Seus rios. Amém? E deixar que Ele governe as nossas vidas. Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, nos ensina a depender de Ti. Que Tu cresça e que eu diminua. Que Tu apareça, Senhor, e eu me constranja com a Tua glória. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei No oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Ó, vem Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. O Senhor fez tantas coisas na tua vida, na minha vida. E quando nós olhamos para trás, nós dizemos: puxa vida, como muitas vezes eu tenho sido tão relapso com aquilo que o Senhor já fez. Tantos milagres, tantas curas,
Tantas vezes Ele esteve do teu lado, te abençoando, cuidando de você. O que eu posso fazer, Senhor, para compensar tanto amor? Teu amor que nos constrange, que nos faz, Senhor, ter vergonha, Senhor, de entrar na Tua presença, porque somos tão falhos, Senhor. O Senhor que nos amou, que não nos pediu explicação. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Essa noite, Senhor, de novo, outra vez. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Peça ao Espírito, diga: Espírito, fogo santo, ó, vem, Senhor, e enche-me de novo. Vamos aplaudir a Ele, amém? Aleluia! Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Ah, como eu Te adoro, meu Jesus. Exaltado. A Tua face queremos ver, Tua presença queremos ter, a Tua face queremos ver, Tua presença queremos ter. Então vem, amado, vem. Então vem, amado.
amado vem, então vem, amado vem. Aleluia! Exaltado seja o teu nome, Jesus. A tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença queremos ter, então vem, então vem, amado vem, então vem, amado vem, então vem, amado vem, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua, vem e beija-me, Senhor, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir, até me consumir. De dentro pra fora, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, de dentro pra fora, até me consumir. Então vem, declare. Oh, aleluia! Então vem, então vem, amado vem, então vem, amado vem. Aleluia! Te adoramos, Jesus. Exaltado seja o teu nome, para sempre, para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus, amém? As crianças hoje é com quem? Segura, tá? Não deixa sair não.
sempre segura, espera eu dar a ordem. As crianças hoje é com a irmã Rose. E quem mais? Vitória. Louvado seja Deus, amém? Irmãos, às vezes estão estranhando a minha voz, eu estou meio constipado. Eu falei sexta-feira, devido ao tempo seco, a poeira, prejudica a gente que fala um pouco mais. Aí canta e prega, aí acaba forçando um pouco. Então estou meio fanho, né? Falando só pelo nariz. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Antes de nós irmos para a palavra, você abre a sua Bíblia e segura aí o texto para mim, por favor. Eu tenho alguns recados importantes. O primeiro é que está chegando o nosso culto da virada. Como já é de costume, nós fazemos o culto da virada já há 14 anos. Sempre fizemos aqui em Nova Andradina. É um costume. As igrejas renovadas, elas fazem o culto da virada. Algumas igrejas não fazem, né, mas nós realizamos. Todo dia 31 de dezembro. Os irmãos estão me escutando normal? Dá para ouvir, dá para entender? Está grave? É que eu não estou ouvindo muito bem. Então todo dia 31 de dezembro, a gente realiza um culto de virada. Como é um culto de virada, o horário é diferente. A gente costuma realizar o culto a partir das 10 horas. Amém? Então eu gostaria muito que você participasse. O desejo do meu coração é que você esteja aqui conosco. É uma maneira diferente, para você que nunca participou, de passar a virada do ano, celebrando e adorando o Senhor, cumprindo aquilo que as Escrituras diz. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então a gente está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, entregando a primícia do ano. Por isso que a gente gosta de passar a virada, porque a gente entrega o ano de 2021 e recebe o novo ano, 2022, participando da primeira ceia de 2022. Logo após o culto, a gente faz uma confraternização. Não é algo muito luxuoso, é algo simples. A gente faz um churrasco, as irmãs umas trazem arroz, outras trazem um prato diferente. E a seguinte coisa, a pastora já postou lá no grupo da igreja, para a gente realizar o churrasco, a gente pede para aqueles que forem participar da confraternização, uma oferta de R$25. Então você, em primeiro lugar, precisa dar o seu nome. Pastor, eu vou participar da confraternização. Vai ter um parente lá em casa, posso trazer? Pode, desde que você dê o seu nome. E essa ajuda para que a gente possa manter o custo. Então você passa para o Gabriel, para a pastora ou para a Rose, o seu nome. O Gabriel já está com a listinha ali, com os nomes, quantas pessoas vai participar. E ele vai estar também responsável para receber as ofertas. Amém? Pastor, eu vou participar do culto, mas eu não vou estar aqui na confraternização. Minha família vai se reunir e eu quero estar lá. Irmãos, entenda uma coisa. A confraternização é após o culto. Então, não tem nada a ver. Você pode participar normalmente do culto, né? É claro que você é muito legal que você pudesse participar, mas por algum motivo você não pode. Então a gente está entendendo essa parte sua, mas também não significa que você vai pagar para participar do culto. Não é isso. É uma ajuda para aqueles que forem participar da confraternização. Amém? Aqueles irmãos que de fato, não podem, fale comigo, não tenha vergonha. Fale comigo e eu vou ofertar a tua parte. Tá? Então você me procura, pastor, eu não posso, eu não tenho condições de ofertar. Você me procura que eu vou estar abençoando a sua vida. Amém? O desejo do nosso coração é que você participe, que seja uma bênção na tua vida, o culto da virada. Amém?
Pastor, mas fica aqui até virar meia-noite? Exatamente. Então, você que não aguenta, faz um lanchinho em casa, come um pouquinho e vem para o culto. Ainda mais que a churrasqueira esse ano vai estar bem aqui pertinho de nós, o cheirinho vai vir, então você vai ter que se dar uma controlada aí. Mas é uma bênção, amém? O nosso culto da virada tem sido marcante na nossa vida. E como todo ano a gente faz um voto de virada de ano. A gente faz um pedido. A gente pega e anota os pedidos que a gente quer para o ano vindouro. Eu não sei se você fez isso. Quem fez para esse ano aqui que está se encerrando? Quem fez os pedidos? Só 3 pessoas? Ninguém mais fez? Levanta a mão, você. Tá. Algumas coisas tenho certeza que... Alguém aqui, a lista inteira aconteceu? Não? Ah, pastor, não aconteceu. Mas alguém aqui, pelo menos uma coisinha da lista que colocou, realizou? É assim. Às vezes a gente pede algumas coisas que o pedir não é proibido para Deus. A gente pede para Deus e Deus dá, então vai colocando no filtro dele assim, vai fazendo a vontade dele na nossa vida. Mas todas as vezes que eu coloco algumas coisas, na virada de ano, elas se concretizam. E algumas coisas, inclusive, que são peculiar, assim, que não tem muita importância espiritual, mas o Senhor realiza. Eu lembro que um dos votos que eu fiz uma vez, foi que eu queria ter um shofar. O shofar é um instrumento, para quem não sabe, um instrumento hebraico, de Israel, e se usa para alguns rituais judaicos. E o som dele é lindo, e eu sempre gostei do som do shofar. E era um instrumento extremamente caro para a minha realidade. Era tipo assim, 15 vezes o meu salário da época. E eu coloquei. E o Senhor me deu. Eu fiquei tão impressionado, porque era uma coisa tipo assim, não vai mudar nada, né? Ninguém vai ganhar mais almas com o shofar. Mas o Senhor, Ele realiza os desejos do nosso coração. Tem alguns irmãos aqui que a gente conversa, e eles contam algumas coisas que realizaram, e eu fico assim, entusiasmado de ver que são coisas que, às vezes não é para trabalhar, às vezes é só para ter um prazer de ter aquilo, para viver uma vida mais feliz, e o Senhor concede. A palavra de Deus diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu convido você a fazer mais uma vez, pela fé, quem sabe, ou quem sabe você que quer colocar metas na sua vida, porque é importante, a Bíblia diz que aquele que planeja, tem os seus planos realizados, mas aquele que não planeja, aquele que simplesmente olha para as nuvens, e não semeia, e não planeja, não terá sua colheita. Então eu gostaria que você, vou pedir para a irmã Márcia e para a irmã Suzy, entregar para você 2 coisas. Uma folha, onde você vai colocar todos os seus pedidos. Mas eu gostaria que você fizesse de maneira consciente. Pedidos que você está disposto a batalhar por eles. Sabe aquelas coisas que a pessoa não está disposta a lutar? Aí ela quer que simplesmente caia do céu? Não, não é isso. Eu gostaria que você colocasse pedidos consciente. Não, esses pedidos que eu vou colocar em 2022, eu vou estar disposto a orar, a clamar por eles, a tirar um tempo. Espera só um pouquinho, tá? Só segura um pouquinho. Eu estou disposto a orar, a clamar, a jejuar por eles. Um exemplo. Vamos falar de coisas materiais que fica mais fácil para você entender. Eu quero 2022 eu quero comprar minha casa própria. Está disposta? Está disposto a orar intensamente por isso? Está disposto a pagar um preço? A se esforçar? A trabalhar em prol disso? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente coloca alguns pedidos inconscientes. A gente simplesmente quer, mas não está disposto a batalhar por isso. Tudo aquilo que a gente quer, irmãos, é necessário uma semeadura. A semeadura não é só simplesmente jogar uma semente na terra. Você precisa arar a terra.
Você precisa ir lá e jogar a semente no buraquinho, tampar a semente, adubar, regar, cuidar. Então eu gostaria que esse ano, se você até hoje não fez assim, eu quero que você faça diferente esse ano. Que você pensasse, primeiro, para um pouquinho, reflita sobre a tua vida e coloque os seus pedidos. Não precisa encher a folha. Eu quero isso, eu quero aquilo, não é consciente. Às vezes você vai fazer um único pedido esse ano, mas um pedido que seja relevante para a tua vida. Seja esperto. A Bíblia diz que a gente não tem muitas coisas porque a gente não sabe pedir. Amém? Então as irmãs estão com o papelzinho que você vai colocar seus pedidos e envelope. Porque, pastor, toda vez que a gente faz um pedido, a gente tem que ofertar. A oferta é uma maneira de sacrificar a Deus. Existem vários tipos de ofertas, se você olhar na Bíblia. Ofertas alçadas, oferta de sacrifício. Algumas ofertas a gente oferta com um objetivo. E por que tem que ser oferta, pastor? Porque é algo que mexe com a gente. Não tem mais nada, depois de Deus, que mexe mais comigo e com você do que o dinheiro. Eu gostaria que você fizesse uma oferta por esses pedidos que você está escrevendo nesse papel. Pastor, o que é oferta? Aí é você com o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ofertar o que propomos no coração. Eu gostaria que do mesmo jeito que você fizesse seus projetos, você também fizesse com a sua oferta. Que você orasse, que você pensasse. A semente, ela é proporcional à semeadura. Se eu quero uma semeadura, uma colheita, aliás, em comum, eu semeio uma semente em comum. Se eu quero colher milho, eu não vou semear trigo. Então, semeie com propósito no reino de Deus. Amém? As irmãs podem entregar, por favor? Amém. Vou testar esse outro microfone aqui para ver se fica melhor. A pastora falou, tá grave, tá grave. Eu sei que a minha voz ela é um trovão, mas dá para dar mais? Se você quiser dobrar e colocar na sua Bíblia, ore pelos seus projetos. Ah, tá normal. Alguém ficou sem? Eu. Alguém vai perguntar assim para mim, pastor, geralmente a gente faz uma oferta de primícia. Esse ano, eu estava orando e o Senhor falou comigo sobre a oferta de primícia. E eu entendo hoje que nós estamos fazendo de forma equivocada. A gente não tem como ofertar o que a gente ainda não recebeu. Então, por isso que eu mudei a forma de você ofertar. Não é uma primícia, mas é uma oferta pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Amém? Irmãos, não tem lugar melhor para a gente investir do que o reino de Deus. Eu poderia chamar várias pessoas aqui para testemunhar daquilo que já receberam
da sua semeadura no reino de Deus. Às vezes a gente quer investir sempre naquilo que prospera, né? Eu vejo aí várias vezes por dia no meu Instagram, Facebook, propagandas de pessoas falando sobre investimento. Acho que você também tem recebido isso. Alguns traders, alguns que querem que você invista nas bolsas. Melhor investimento é no reino de Deus. Pastor, eu não sei não, mas eu fico desconfiado. Faça a prova. A palavra de Deus diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Eu preciso provar, eu preciso saber. Faça um teste e você vai ver que Deus é tremendo e é abençoador. Amém? Pastor, mas eu preciso fazer isso para Deus me abençoar? Com respeito ao dinheiro, sim. Existe algo, eu não ia falar isso aqui, mas vamos falar um pouquinho. Existe algo que paira sobre a humanidade. Uma maldição. Há uma maldição. O diabo, ele não quer que você viva o melhor de Deus nessa terra. Por isso que ele furta a prosperidade das pessoas. Prosperidade não é dinheiro. Às vezes você pode dizer: pastor, mas tem gente que está com o diabo lá fora e está próspero. Não. Prosperidade não significa ter dinheiro. Prosperidade fala de você ser abençoado em todas as áreas. Se você ler Malaquias 3:10, você vai entender que há uma maldição. E o dizimar quebra a maldição. É a única maneira de quebrar a maldição. A palavra de Deus diz que Abraão, ele semeou no deserto. Isaac semeou no deserto. Jacó semeou no deserto. E eles colhiam no deserto. Mas se você olhar lá na história de Abraão, você vai ver que no meio da história de Abraão, ele para fazer a devolução do seu dízimo. Ele traz o seu dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Então por isso que eles escolhiam, porque a maldição era rompida, era quebrada. E a palavra de Deus vai dizer isso. E o Senhor diz assim: olha, a maldição é quebrada. E depois disso, vocês provam de mim, se eu não abriria as janelas do céu sobre vós. Então aprenda com o dízimo. Aprenda com o ofertar. Amém? Glória a Deus. Além do que, irmãos, a igreja, ela vive, não tem outra renda a igreja, a não ser as contribuições. Isso tudo faz com que nós tenhamos um lugar para congregar, um ambiente. Amém? E graças a Deus, a gente tem feito até além daquilo que nós podemos como realidade natural. Pela fé, nós temos uma bênção que foi ampliar esse templo esse ano. Tem muitas coisas para fazer, forrar, bastante coisa, mas graças a Deus nós estamos num lugar amplo para nós. Domingo passado, uma pessoa me chamou, um irmão veio de outro ministério. Não sei se os irmãos perceberam, mas tinha um irmão aqui que era de outro ministério, que Deus mandou ele vir aqui para me entregar uma palavra. E a palavra era que essa igreja seria muito pequena para aquilo que Deus ia fazer ainda neste lugar. E não era nada do que eu já não tinha recebido antes. Mas às vezes a gente esquece, né? E Deus então envia um homem de Deus, um profeta, para falar conosco. Ele me chamou num canto e disse: pastor, eu vim aqui só para entregar uma palavra que Deus mandou. E eu creio mesmo. Então, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E através da sua vida, você que semeou, tem semeado neste lugar, você é participante dessa colheita. Amém? O objetivo aqui não é construir um lugar que vai ficar aqui pro resto da vida. Não, isso aqui vai acabar quando Jesus voltar. Não restará pedra sobre pedra. Mas o que nós fazemos aqui dentro, esse culto, aonde você é ministrado, onde você é curado, é isso que importa. E nós temos esse ambiente, essa estrutura, para que nós possamos realizar isso. Então, de certa forma não, com certeza você se torna participante disso. Cada irmão que trabalha, cada irmão que oferta, cada dizimista, cada coluna dessa igreja é abençoado. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, de pé, por favor. Capítulo de número 3, verso 1.
eu falando sobre os avisos, eu esqueci também. Domingo que vem nós teremos batismo. Algumas pessoas ficaram falando assim para mim: pastor, quando será o batismo? Quando? Eu falei: calma, eu vou avisar. E eu gosto de avisar assim, com uma semana de antecedência. Então, para aqueles que vão batizar, alguns irmãos que me procuraram, fiquem então atentos, porque domingo que vem nós teremos santo batismo. Amém? Um cultão de louvor, adoração, vidas, né, se entregando a Jesus de forma testemunhal. Será uma bênção. Domingo já é ceia, então vai ser tudo lindo para Jesus. Amém? Ah, pastor, culto de batismo demora. Ah, não pensa nisso não, vem para o culto. Vem para o culto, vamos celebrar a vitória sobre a morte, sobre o inferno. Amém? Amém? Eu estou fã, mas eu quero que você esteja animado, por favor, porque eu não posso gritar muito, você pode. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Versículo 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli então percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo, Senhor. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas esse o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Não me esconda de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele te falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Amém? Só o versículo 1 do capítulo 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Fecha os teus olhos. Gostaria que você orasse pedindo para que o Senhor falasse com você, para que Ele ministrasse. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos nessa noite. Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom para nós. É tão bom nós podermos estar aqui na tua casa e poder te adorar, e poder clamar ao Senhor. Pai, nós pedimos ainda, fale conosco, ministra, ó Deus, aos nossos corações. Traga, Senhor, revelação. Traga, Senhor, alinhamento de propósito nessa noite.
em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Todas as vezes que eu leio o texto sobre Samuel, eu lembro da minha vida. Não que eu seja como ele, misericórdia. Estou bem longe de ser como Samuel. Não que ele seja digno de adoração, mas ele foi um grande sacerdote. Um homem que tinha sobre sua vida os 5 ministérios. Ele era profeta, ele era pastor, ele era evangelista, ele era sacerdote, um poderoso sacerdote. Mas eu lembro porque a mãe de Samuel o levou, ele ainda pequeno, até a casa do Senhor. Eu fui consagrado por minha mãe quando eu era pequeno. Já contei aqui aos irmãos, eu tinha uma enfermidade muito severa e fui desenganado pelos médicos. O médico disse: olha, leva para casa porque ele vai morrer. E aí minha mãe não sabia o que fazia, ela foi até uma igreja católica, e ali ela me entregou. Eu disse: Deus, eu não posso fazer nada, mas a partir de hoje eu digo que ele não é meu, é teu. Então se é teu, o Senhor faça qualquer coisa. E de lá para cá eu nem sei direito o que eu tinha na época, mas Deus me curou quando eu era ainda uma criança, um bebê, e até hoje eu estou aqui, não sei o que era, né? E não quero saber também, mas o propósito se concretizou. Eu lembro que desde pequeno eu tinha uma paixão por ministério. Eu não entendi o que era isso. Até que um dia, o primeiro pastor que orou por minha vida, orou comigo e Deus falou: é isso. E daquele dia em diante, eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Isso foi em 1996. Eu fui para a igreja em 98. 2001 eu me batizei. E até hoje eu estou na mesma igreja e cumprindo o chamado de Deus na minha vida. Amém? Samuel era um menino que, filho de uma mãe, você conhece, chamada Ana, que não poderia ter filhos. Ela era seca, como era chamada na época. Uma mulher que não podia ter filhos, era considerada uma mulher seca. Havia todo um preconceito sobre a mulher que não poderia ter filho. Havia um peso de maldição sobre elas. Ainda que não fosse, essas eram recebidas como amaldiçoadas. E ela clama ao Senhor e o Senhor concede filhos a Ana. E o primeiro filho que Deus concedeu a ela disse: Senhor, eu consagro ao Senhor. E quando ele for desmamado, eu entrego ele na tua casa. E com 12 anos de idade, essa era a idade que desmamava uma criança, né? Pasme você, mas essa era a idade. Ela levou Samuel, o pequeno Samuel, até a casa do Senhor. Hoje a gente não entende isso, porque 12 anos hoje é diferente, né? Hoje com 12 anos ela é um rapaz, mas naquela época era uma criança. E com 12 anos ela vai e entrega o menino até a casa de Eli. E ele vive ali, um menino dentro de um templo. Tem a sua caminha, imagine, né? Nenhuma regalia, não tem lugar para brincar. A brincadeira é dentro da igreja, no altar, limpando o altar, lavando cadeira. Essa é a vida do pequeno Samuel. E o profeta que tomava conta dele, o sacerdote da época, era o sacerdote Eli. Um homem que, quando eu falo de Eli, o meu coração estremece, porque esse homem se deixou se perder no caminho do Senhor. Ele se deixou levar pelos seus filhos, algo que é muito comum, inclusive nos dias de hoje. Os seus filhos eram maus, seus filhos não temiam a Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor não os puniu, a palavra do Senhor diz que Eli não os puniu, não corrigiu. E ele então, por sua falta de correção nos filhos, ele pagou um preço muito alto. Ele se tornou um profeta, um sacerdote que não ouvia mais Deus, que não tinha mais revelação de Deus. Amém? Ele não ouvia mais. A Bíblia diz que Deus falava pouquíssimas vezes, era raro as vezes que Deus falava. E é nesse ambiente que o pequeno Samuel está. E o que eu acho mais lindo ainda é que, apesar de Eli não ser um bom sacerdote, ser inclusive um sacerdote rejeitado por Deus, o Samuel, ele respeitava Eli. Ele ouviu certa vez, quando estava dormindo, alguém chamando ele. E ele vai até o sacerdote e diz: o Senhor me chamou?
E o sacerdote Eli disse assim: não, eu não te chamei, vai dormir porque eu não te chamei. E ele volta a dormir e de repente ele escuta: Samuel. Ele vai de novo até o sacerdote diz: eu não te chamei, vai deitar. Ele volta a deitar, ele escuta a terceira vez: Samuel. E aí ele vai até o sacerdote e diz assim: eu estou aqui. Ele diz: eu não te chamei. Mas ele lembra que era Deus podendo falar com Samuel. Ele diz assim: olha, toda vez que você ouvir essa voz, você diz assim: pode falar, Senhor, o teu servo está aqui para te escutar. E Samuel faz aquilo que o Senhor diz. Um menino, uma criança. Deus diz: Samuel, Samuel. E Samuel responde: Senhor, estou aqui, o teu servo. E o Senhor fala aquilo que vai fazer. E a revelação que Deus traz para Samuel é tão difícil. Eu entendo que é difícil, a Bíblia não diz, mas eu entendo que é difícil, porque era uma revelação contra o profeta, contra o sacerdote. O Senhor diz assim: olha, eu vou destruir a família de Eli. E o Senhor diz: olha, porque ele não puniu seus filhos. Seus filhos fizeram o que era mal perante o Senhor. Eu vou punir, e não vai haver nem oferta que expie os pecados dele. E aí o profeta, lógico, o sacerdote ali pergunta: o que o Senhor falou? E ele fica com medo, né? Como você vai falar isso para uma pessoa? E ele diz: olha, se você não me contar, Deus vai te punir. Aquilo que você faz com uma criança mesmo. E aí ele conta e não esconde nada. E o sacerdote ali diz assim: olha, que o Senhor faça como Ele quiser, porque Ele é Senhor das nossas vidas. E de fato, o Senhor destitui Eli como sacerdote. E através da aprovação de Deus e da aprovação dos homens, Samuel, ainda um jovem menino, se torna sacerdote sobre Israel. Amém? O que eu quero falar nessa noite é sobre a nossa vida com Deus. Como nós temos vivido na presença do Senhor? Como tem sido a nossa vida? Nós estamos vivendo, querido, um tempo, e às vezes você pode achar que eu sou muito categórico, taxativo, e às vezes repetitivo em falar disso. Mas nós estamos vivendo um tempo onde eu tenho ficado espantado com algumas coisas, e até mesmo preocupado. Eu falei inclusive isso lá na sede, lá em Jales. O que Deus tem querido de nós? Qual é a vontade de Deus para esse tempo? Qual é o propósito de Deus para agora? Nós estamos findando o ano. O que Deus quer para nós, como povo dele, para o ano de 2022? E eu faço essa pergunta retórica com o sentido de trazer reflexão. Porque muitas vezes a gente tem a impressão que as pessoas só querem ser beneficiadas em uma vida com Deus. Só querem o bônus de ter uma vida com Deus. Às vezes, eu estou aqui na igreja, pastor, porque eu quero que meu casamento seja abençoado. Pastor, eu estou aqui na igreja porque eu quero que a minha vida financeira seja mudada. E eu vou te dizer a verdade, Deus pode fazer isso tudo mesmo. Mas isso é só algumas poucas coisas que fazem parte de uma vida com Deus. A vida com Deus, ela é mais profunda. Existe um propósito para o qual nós somos chamados. A sua vida aqui nessa terra tem um propósito. E eu tenho esse tempo buscado em Deus, em oração. Eu não sou aquela pessoa que você vai chegar em casa, eu vou estar de joelho lá no meio do mato, lá de casa, porque lá em casa tem um pouco de mato, orando, jogando pó na cabeça, terra. Não, não sou desse tipo. Eu sou de ficar conversando com Deus, dirigindo, sozinho. Às vezes eu deito, eu fico falando com Deus. E eu tenho questionado Deus, eu tenho falado assim, no bom sentido da palavra questionado. Eu tenho falado: Deus, o que o Senhor quer? Algumas coisas estão acontecendo, querido. Eu tenho olhado para o clima. Eu estou aqui hoje meio fanho por causa desse clima seco. Eu tenho olhado para o clima e falado: meu Deus, por que isso? E alguém logo vai responder: porque o homem, pastor. Não. Qual é
a direção que Deus tem dado nesses dias. No tempo de Eli, Deus tinha uma direção para dar, mas Deus não podia falar. Ou até mesmo Deus falava, mas ninguém ouvia. Deus falava, diz a palavra, raramente. Será que nós temos parado para ouvir o que Deus quer da gente? Eu gostaria que você nessa noite separasse a tua vida, prosperidade material, espiritual, separasse hoje e pensasse num plano maior, num propósito maior. Isso tudo eu vejo como consequência e não como propósito. Ninguém veio para ser rico aqui, por exemplo. Isso é consequência. Pastor, o meu propósito é ser rico. Não. O meu propósito é ser médico. Não. Eu estou falando de um propósito mais profundo. Você tem parado para ouvir o que Deus realmente quer de você? Deus estava falando, mas não havia quem ouvisse. Por que não ouviam? Como que um profeta, um sacerdote não ouve mais Deus? Como que alguém perde a revelação? Porque se acostuma com aquela regra, com aqueles afazeres, com aqueles rituais, com aquela liturgia. Imagine como que o templo era movimentado. Todo pecado deveria ser expiado pelo sacrifício. Você imagina como que era a vida de Eli ali. Um chegando com carneiro, o outro chegando com a pomba, e você tinha que emular, sacrificar, aspergir, queimar, deixar cair a gordura, a carne, levar. Ele se envolve com aquilo e se esquece do propósito para o qual ele estava fazendo aquilo. Isso tem muito a ver com a gente. Às vezes a gente está envolvido com Deus, mas não está comprometido. A gente vem na igreja e vai embora como se tudo tivesse normal. O culto é um momento que escuto o pastor falar, dura no máximo 2 horas. Eu pego meu carro, vou comer meu lanche, vou para casa, assistir alguma bobaginha na televisão, durmo, amanhã segunda-feira, tudo de novo. O que Deus quer hoje? Deus te trouxe aqui neste lugar hoje. Deus te trouxe aqui. Ninguém fica numa igreja se não for Deus que quis. Ninguém. Algumas pessoas passam na frente numa igreja e Deus fala, é aqui. Tem gente que vem congregar aqui porque Deus falou, é aqui. Eu lembro da história de uma irmã. Eu estava tocando, ensaiando. Era 11 horas, tantas da noite. Eu estava ensaiando na igreja. Eu tinha a chave de tudo da igreja. Tinha 13 anos de idade. E eu ficava tentando tocar violão. Eu não sabia, eu ficava tentando, ensaiando. E de repente uma irmã passou. Eu lembro como se fosse hoje. Ela chegou e disse assim, que igreja é essa? Que a nossa igreja não tinha placa. Aí eu disse, é IPR. Eu disse, é Igreja Presbiteriana Renovada. E ela disse, ah, tá. Quem é o pastor? Eu disse, o pastor Renato. Ela olhou a igreja. Ela disse, olha, eu estava passando aqui, Deus mandou eu entrar e disse que aqui tem que ser a minha igreja. Você pode fazer uma oração por mim? E eu pequenininho, novo na fé. Eu disse, eu oro. E pus a mão na cabeça dela e orei. Essa mulher é minha amiga até hoje. Chama Alzira Heloísa. Minha amiga, irmã querida, uma mãe para mim. Até hoje, está lá na igreja. Porque Deus mandou.
E ela depois foi contar para mim, a nossa igreja era de pedra, coisa mais linda. Tiraram aquelas pedras, eu achava tão lindo. Era cheia de pedras assim. Era parecendo uma caverna. Tinha uma torre de pedra, coisa linda. Eu tenho saudade da minha igrejinha. Era banquinho de madeira, aquelas cortinas que tinha antigamente, vinho, altar altão assim, dessa altura. O púlpito enorme de madeira. E aí ela foi contar para mim depois que ela sonhava e viu uma igreja cheia de pedra. E ela falava, onde que eu vou achar uma igreja dessa? E aí no dia que ela passou, ela entrou. Você não está aqui por acaso, você está nessa igreja porque Deus tem um propósito para você aqui. Qual o propósito de Deus para você? Nós precisamos aprender a ouvir Deus. Ouvir. Amém? O que Deus tem falado? Irmãos, existe um mal que tem corroído o povo de Deus nesses dias, que é o povo ainda não se libertou da dependência espiritual. Quando eu ouço sobre paternidade espiritual, eu fico até um pouco meio receoso, porque isso meio que foge um pouquinho da realidade do reino, se for pensado de uma maneira equivocada. Ninguém responde pelo outro espiritualmente. E por que eu estou falando isso? Porque tem gente que sempre acha que Deus tem que levantar alguém para falar com ele. Mas não é isso que Deus fala na sua palavra. Ele diz que Ele quer falar conosco. Deus quer falar com você. Nós precisamos aprender a ouvir Deus, parar um pouquinho com a nossa rotina, o nosso hábito espiritual e parar. Deus, o que o Senhor quer de mim? Não vai mudar a sua vida, não vai mudar o seu plano, a sua estratégia, mas você precisa entender o que Ele quer de você no espírito. Deus precisou levantar um menino. Sabe quando Deus fala com meninos? Quando os homens não querem ouvir. Eu tenho falado para Deus, Deus, eu não quero ser uma geração que o Senhor precisa chamar meninos. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Sabe que eu tenho visto algumas pessoas equipando igreja, e eu tenho me perguntado por que as pessoas têm sido equipadas. Qual é o fim disso? E sabe qual que é, irmãos? O medo de muitas denominações hoje é que Jesus volte. Tem igreja que está com medo de Jesus voltar, porque vai acabar os seus reinos, os seus impérios. Ah, que chato, vai chegar lá no céu, não tem nada, não tem nenhum evento, não tem nenhum congresso. Nós precisamos entender, irmãos, Deus está mudando a estação, e nós precisamos entender qual é a estação, senão nós vamos ser pegos de surpresa. Na época que eu era criança em São Paulo era chamada Terra da Garoa. Hoje não está tudo meio igual, mas era chamada Terra da Garoa. A gente tinha que sair de casa com uma blusa, um guarda-chuva, porque São Paulo tinha todas as estações em um dia. Você chegava lá assim, no centro, estava um sol, de repente o tempo fechava, esfriava e chovia. E tinha muita gente que não tinha malícia, ia lá e tomava chuva, porque não estava preparado. É a mesma coisa, irmãos, esses dias. Às vezes a gente está chegando no verão e a gente está com blusa de frio. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Às vezes a gente está com blusa de frio e Deus está mandando um calor. Deus está mandando um verão. Nós precisamos nos equipar. Samuel viveu dias diferentes, extraordinários, porque ele ouviu Deus. Deus está querendo levantar nesses dias homens e mulheres que estão dispostos a ouvi-lo.
Deus está querendo te levantar, meu querido. Mas você precisa aprender a ouvir Deus. O que Deus quer de mim? E você pode envolver as coisas que você faz. O que Deus quer de mim no meu ambiente de trabalho. O que Deus quer de mim com a minha empresa. Sabe que tem muitas pessoas que querem montar negócios. E ele se dedica, ele estuda, ele põe capital de giro, ele faz tudo. E a coisa não flui, ele não sabe por que não está fluindo. E às vezes é falta de entender o que Deus quer com aquilo. Só falta entender o que Deus quer com aquilo. Aonde Deus é honrado ali. Aonde Deus é glorificado naquilo. Eu não sei se você sabe, mas existem algumas seitas. Isso é no mundo todo. Inclusive existem algumas seitas mundiais. Eles têm estratégias. Eles colocam a gente deles no judiciário, no executivo. Ele coloca a gente deles no legislativo. Nós temos, por exemplo, no Brasil, associações criminosas que têm envolvimento no judiciário. Isso eu não estou revelando nada não, é só você pesquisar. Eu só não vou citar aqui o nome delas, mas você sabe. Algumas associações criminosas estão no judiciário, estão no legislativo, estão presentes no executivo, porque eles armam uma estratégia. Deus também quer levantar a sua igreja. Deus quer levantar pessoas para colocar no executivo, no legislativo, no judiciário. Mas se nós não nos atentarmos, querido, para aquilo que Deus quer de nós. Deus quer levantar empresários para mover a obra de Deus no Brasil. É assim que acontecem as coisas. Nós vamos estar atentos àquilo que Deus quer. Amém? Quem está entendendo? Diga assim: eu preciso ouvir Deus. O que Deus quer de mim. E sabe o que é interessante? A palavra de Deus diz que Eli já não enxergava mais. Diga assim comigo: quem não ouve, também não enxerga. Quem não ouve, também não enxerga. Sabe que às vezes a gente tem pedido para Deus estratégias. Estratégia na família, estratégia para lidar com o filho, estratégia para lidar com o casamento, estratégia. E Deus tem mostrado, mas a gente não enxerga porque a gente não para ouvir Deus. Deus estava falando com Eli: Eli, corrija os teus filhos. E ele não ouvia Deus. E ele então ficou cego. Às vezes a gente está cego para aquilo que Deus quer que a gente faça. É porque a gente não parou para ouvir. A gente quer muito ver, mas primeiro eu preciso parar para ouvir. Amém? Amém? O que Deus tem falado com você nesses dias? O que Deus tem falado com você nessa palavra? Ah, pastor, não é o que eu precisava. Será? O que Deus está falando com você hoje? Qual é a direção que Deus tem te dado? Como você vai sair desse culto? O que vai mudar na sua vida? Pastor, nada, não vai mudar nada. Então tem alguma coisa errada. Porque o culto tem que mudar você. Seja para bom, alguma coisa tem que mexer. Alguma coisa tem que mexer dentro de você. Amém? Sabe uma das coisas que Samuel foi chamado por Deus? Diga assim comigo, era para mexer com os padrões da época. Samuel, se você olhar lá no capítulo 8, se a gente andar um pouquinho para frente, versículo 4. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei que nos lidere à semelhança das outras nações. Aí a palavra de Deus vai dizer no versículo 6: quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Sabe, havia um governo de Deus,
E os líderes reunidos disseram assim: a gente não quer mais um governo de Deus, nós queremos ter um rei como tem as outras nações. Isso desagradou Samuel. O que a palavra de Deus está falando conosco nessa noite sobre isso? É que existe um padrão que Deus estabeleceu para que nós vivamos. Samuel foi levantado para abalar, para desestabilizar todo o padrão mundano junto do templo. Deus levanta Samuel porque Eli estava vivendo como vivia-se no mundo. E desde o começo da sua vida até o final da sua vida, Samuel não se agrada quando aquilo que está sendo pregado no mundo é pregado dentro da igreja. Quando o povo diz assim: olha, nós queremos ser governados igual os outros povos, isso desagradou. Por quê? Porque o povo de Deus não é como os outros povos. Você não é como é o mundo. Há uma grande diferença. Você é chamado para viver na luz, como Ele na luz está. Será que nós temos nos atentado a isso nesses dias? Ou será que nós temos almejado viver como o mundo vive? Não é uma questão de desejo, é uma questão que não cabe mais. Não cabe mais. Não cabe mais para mim. Eu não quero mais viver como o mundo vive. Os meus desejos não são mais os desejos do mundo. Eu vejo muitas pessoas querendo tanta mudança na vida, mas a pessoa não quer deixar o mundo. Como que vai acontecer uma mudança? Tem gente que está igual a mulher de Ló. Está saindo, mas está olhando para trás. E aí as pessoas têm que ficar bravas com Deus, porque as coisas ruins acontecem nas suas vidas. Mas por quê? Porque você não quer deixar o mundo. Então aquilo que está sobre o mundo vai estar sobre você. Você será aquilo que te governa. O que governa a sua vida? O mundo? Então você vai ser aquilo que o mundo está ditando. Essa pandemia, ela veio trazer justamente isso para nos alertar. Eu vi uma multidão, irmão, desesperada por conta do vírus mortal. Mas eu vi também, infelizmente, crentes desesperados. A minha mãe morreu em março, foi em março, né? E lá estava escrito assim: falência múltipla dos órgãos, lá no atestado de óbito, decorrente de Covid-19. Os irmãos já viram eu falar aqui na igreja que minha mãe foi vítima do Covid? Não, porque aqueles que são de Deus não é vítima da morte. Pastor, mas sua mãe morreu com Covid-19. Não, isso aí foi instrumento de Deus para levar ela. Se a morte já não mais tem poder sobre mim, então a morte já não pode vencer. Pastor, mas a morte venceu. Não, não venceu. Há um tempo atrás, a minha irmã estava me ensinando louvor lá em Jales. Ela disse assim: olha, quando a minha mãe morreu, não sei o que, não sei o que. Aí o pastor Renato subiu no púlpito com a testa franzida e disse assim: Simone, a sua mãe não morreu. E deu uma dura nela lá no púlpito. Porque aquele que está com Cristo, ainda que morra, viverá. Deu uma dura nela. É verdade. Porque às vezes a gente perde um pouco da noção. E a gente fica com medo. Eu não estou falando aqui que a igreja não tem que se cuidar, não tem que se precaver. Sim, tem que fazer tudo isso. Mas eu gostaria de dizer para você, você que é cristão, você não vai de véspera não, meu irmão. Se eu crer nisso, então eu vou crer que o mundo me governa, que a Covid-19 me governa, e não Deus. Eu entendo o seguinte: se Deus tem promessa para você aqui nessa terra, enquanto a promessa de Deus não cumprir, você não morre. Porque Deus é absoluto.
Por isso que eu estou falando que eu vou morrer com 120, porque eu tenho tanta promessa. Mal sabe eu que Deus pode fazer tudo em um dia. Você é chamado para viver, querido, sobre o governo de Jesus. Não deixe o mundo governar você. Não deixe as preocupações governarem você. Às vezes é tão difícil perder o controle, mas a gente precisa perder o controle para Jesus. Quem entendeu, diga amém. Perder o controle para Ele. Eu sou extremamente controlador. Isso está dentro de mim, eu amo controlar tudo. Eu gosto de estar atento em tudo. Eu não gosto nem de andar de carona, para você ter ideia. E não é porque eu sou fominha de volante, não. É porque eu não consigo deixar os outros. Às vezes você vai andar com os outros e fala: eu quebra-mola, esqueci. Blum, passa no quebra-mola. Aí a pessoa: o carro ali eu nem tinha visto. Aí você já fica: meu Deus do céu, deixa eu dirigir, filho. Daí que a gente quer controlar tudo. Eu sou daqueles que eu não durmo se a pessoa estiver dirigindo. Só a pastora, quando ela dirige, porque ela dirige bem devagarzinho. Aí eu deixo, aí eu durmo. Mas eu afundo o assoalho do carro assim, freando. E eu sei o quanto é difícil deixar Deus controlar. Às vezes você tem filhos. Não sei aqui quantos aqui, eu não sei quantos, alguns aqui têm filhos adolescentes. E você tem que deixar ele controlar a própria vida. É tão difícil. Aí alguém fala assim: não, você tem que chegar e bater. Irmão, a realidade é outra. Entra numa casa que tem adolescente, você vai ver que a realidade é outra. Você pode pendurar um rei na sala, só se matar de bater. Mas aí nessa hora, minha irmã, você tem que dizer: Senhor, eu fiz a minha parte. Mas é tão difícil, não é? É tão difícil dizer: Senhor, eu fiz a minha parte. E deixar Deus cuidar. Mas tem hora que a gente tem que deixar. Amém? Deus, Ele tem o seu padrão. Olha que diz Isaías 5:20. Eu já estou encerrando. Ai dos que chamam bem ao mal e o mal ao bem, que colocou as trevas por luz e a luz por trevas, que coloca amargo por doce e doce por amargo. Cuidado, não inverta os valores. Não inverta os valores. Irmão, você está vindo nessa igreja, você pode ter certeza de uma coisa: eu sempre vou defender você. Quando alguém disser assim: mas aquela pessoa está na igreja, não vale nada, eu vou defender você. Porque o pior que está na igreja ainda é melhor do que quem está no mundo. Não vem com essa historinha para mim não: fulano está na igreja, mas é pior do que quem está no mundo. Não existe isso. Não inverta os valores. Não vem dizer que quem está na luz, que está nas trevas é melhor, não. Outra coisa, a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Pastor, é melhor ter amigo no mundo do que ter amigo na igreja. Você está enganado, você está cego pelo pecado. Não há comunhão entre luz e trevas. Pastor, fulano é uma bênção. Ele anda com Deus? Não, então ele não é uma bênção. Bênção é aquele que está andando com Deus. Pastor, mas o senhor não sabe, aquela pessoa lá dá trabalho, não sei o quê, mas ele está na igreja, está procurando ajuda. Existe um padrão. Nós não somos como é o mundo, não. Não queira nos misturar, não queira nos colocar no mesmo caldeirão. Jesus disse que nós seríamos odiados, sim. Nós não somos iguais, não. Nós temos que ser pedra no sapato deles. Eu sou pedra no sapato dos ímpios.
Pensa na pessoa que é pedra. Eu sou um nojo quando o assunto é ímpio. Eu não vou vendendo a minha ideia, não. Tem gente que eu fico admirado. Tem gente que é igual Chuchu. Não sei se você sabe, mas o Chuchu ele não presta para absolutamente nada. E desculpe quem gosta, mas o Chuchu, ele na verdade só faz aumentar o seu trânsito intestinal. Ele não tem vitamina, ele não tem proteína nenhuma. Só fibra. O Chuchu, ele é aquilo que acompanha ele. Tem gente que diz assim, pastor, eu amo salada de chuchu. Não, você gosta de vinagre com sal. Pastor, se fizer um chuchuzinho com bacon. Não, então você gosta de bacon, não de chuchu. Tem gente que é igual chuchu. Ele adapta de acordo a onde ele está. É da igreja, ele tem uma cara de crente. Mas está no mundo, meu Deus do céu, pega fogo. Não, você é diferente. Você é luz. Aonde está a luz, a treva tem que dissipar. Amém? Você é chamado para ser diferente. Samuel fez a diferença. Você é chamado para fazer a diferença aonde você está. Entenda o que Deus quer de você. Viva a vontade de Deus na tua vida. Ainda que aquilo que Deus quer de você seja totalmente contrário àquilo que todo mundo está fazendo. Se coloque de pé, por favor. Antes de eu vir para o ministério, Deus me deu um sonho. Eu estava dentro do ônibus, junto com os jovens da igreja. E a gente cantando, a gente já fazia isso antes. Quando a gente ia em algumas cidades, nas outras igrejas. Aqui é até ruim, aqui em Nova Dadinha, porque a gente não tem outra igreja para a gente ir assim, para fazer intercâmbio. Mas eu fiz muito intercâmbio quando eu era jovem. A gente ia nas outras igrejas, nossas. E aí a gente lotava um ônibus, aí um levava um pandeiro, o outro levava o violão e tocava e tal, aquela alegria toda. Eu não era desse grupo, tá? Eu era do grupo que ficava assim, bravo, porque não aguentava o barulho. Eu era um velho jovem. Mas eles faziam esse piseiro todo. E aí eu lembro que eu sonhei, eu estava num desses ônibus. E aquelas músicas de ônibus, de crente. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. O crente tem que descer. Coisa que isso aí só sabe quem tem mais de 15 anos de crente. Essas musiquinhas, solta o cabo da nau. Essas músicas bem jovens. A gente cantava isso. E aí eu sonhei, e a gente estava nessa alegria toda. E de repente o ônibus para. Sabe aquele barulho do ar do ônibus? A porta se abre. E aí de repente, como se fosse um piscar de olho, eu estava lá no chão, na terra. E ao mesmo tempo eu estava com uma enxada na mão. Como eu fui criado no sítio, logo eu pensei, meu Deus, até aqui me colocaram para carpir. E aí, o ônibus ia embora, todo mundo assim na janela, tchau, Altair. E eu começava a carpir, no chão, na terra. E eu lembro que eu acordei e falei, meu Deus, o que é isso que Deus está querendo falar para mim? E eu lembro que Deus falou, usou o meu pastor para falar, olha, Deus tem te chamado para um tempo diferente. Você não vai como os outros estão indo. E Deus falou comigo que Deus estava me separando. E aí, a gente fica triste porque a gente quer ir, né? Junto com a boiada. Ouvir Deus é importante porque às vezes o que Ele quer fazer é contrário ao que todo mundo está fazendo. Às vezes está todo mundo caminhando assim. E Deus chama para caminhar diferente. Por isso que é importante ouvir Deus. Pare um pouquinho. Ouça Deus falar com você. Hoje a palavra está sendo pregada. A Bíblia diz que Deus fala através da ministração da palavra. O que Deus tem falado com você hoje? O que Deus falou com você? Eu convido você a fazer esse exame todo culto. O que Deus falou comigo? Carrega um caderno, uma caneta. Anote no cantinho da Bíblia. Deus falou comigo hoje, dia tal. Hoje é que dia? 25? 5? Eu falei, meu Deus, 25 já. Eu já ia falar Feliz Natal.
Dia 5 do 12, Deus falou comigo, tal coisa. Eu tenho uma biblinha ali no escritório, minha primeira Bíblia, não consegui nem ler mais, que na época eu não usava óculos. Tem umas notações lá, e quando eu leio eu lembro. Então, o que Deus, tenta absorver aquilo que Deus tem falado com você no culto, que Deus tem falado, e obedeça. A Bíblia diz assim, que agrada o Senhor aqueles que ouvem a sua palavra e a pratica. Pratica aquilo que Deus tem falado com você. Amém? Tenho certeza que Deus ministrou o teu coração nessa noite. Eu quero somente orar confirmando essa palavra no teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que é doce, ao mesmo tempo, Senhor, tão amarga, quando desce no nosso ventre, porque mexe com a gente, porque mexe, Senhor, com as nossas entranhas, com o nosso interior. Obrigado pela tua palavra. Confirma a tua palavra em cada coração. Fale com os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Traga para mim o gasofilácio. Nós vamos levantar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Esses dias uma pessoa me falou assim: pastor, o senhor falou na sexta-feira, e eu estava errando com respeito ao meu dízimo. E eu ministrei sexta-feira, não lembro qual sexta-feira. Eu falei da importância do dízimo e de ficar atento à fidelidade. Irmãos, a bênção de Deus não está de acordo com aquele que dá mais. O meu dízimo, pastor, é R$10. Aí o outro diz, não, meu dízimo é 100. Então quem dá 100 de dízimo é mais. Não, não é isso. É a questão de fidelidade. Jesus disse que aquela que deu tudo era uma viúva. O que o Senhor está querendo ver em você é a sua fidelidade. Em tempos de dificuldade, nós não podemos fechar os olhos e dizer que nós estamos vivendo um tempo de crise financeira no Brasil. Alguns não estão vivendo isso porque estão trabalham em outro nível. Mas a maioria do povo, vamos dizer assim, está passando uma crise. Ao ir ao supermercado, as coisas estão caras. Ao pagar a conta de energia, tem sentido a diferença. Mas eu gostaria de dizer para você, Deus, Ele é aquele que te sustenta. Seja fiel, no tempo de crise, aprenda a fidelidade. Aprenda a fidelidade. É tão interessante isso. A primeira coisa que a gente faz quando a gente está com um problema financeiro é a gente tirar o dízimo. A gente não. Há quem é aquele ainda que não aprendeu ainda. E aí a pessoa não percebe que é aquilo lá que vai prejudicar ela. Não é porque Deus é ruim. É porque Deus, Ele trabalha por um propósito e por um preceito e um princípio. E não é que Deus para de te abençoar. É que o princípio é quebrado. Eu convido você a permanecer fiel ainda na crise. E você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Eu aprendi que a crise é tempo de ser abençoado. É na crise que a gente vê Deus abrindo uma porta que ninguém tem. É na crise. Na crise. Eu lembro da irmã Tati, irmão Lúcio, falar para mim que eles estavam, na época que o Lúcio trabalhava, não tinha sofrido acidente de trabalho ainda, e ele ganhava bem, e as coisas aconteciam em casa normal. De repente, ele machucou o pé, o salário reduziu quanto, Lúcio? Quantos por cento mais ou menos? Menos da metade, você imagina. O seu salário era o maior da casa, né? O maior salário da casa, que sustentava a casa, cai por menos da metade. E aí eu lembro da Tati me contando que eles começaram a mudar algumas coisas. E o que aconteceu? Deus abençoou. Às vezes a gente fala, mas por que isso? Porque Deus quer mexer com algumas coisas, alguns detalhes. Alguns detalhes da nossa vida. Mas uma coisa eu sei, querido.
você ganhando 100% ou menos da metade, Ele vai te sustentar. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Eu quero abençoar você que vai ofertar, dizimar nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe agora, Senhor, a vida do ofertante, a vida do dizimista. Que ele colha, Senhor, segundo a proporção da Tua palavra. Aquele que vai ofertar, que colha, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. O dizimista, Senhor, que ele tenha uma vida próspera e abençoada. Que toda maldição seja quebrada, em nome de Jesus. Amém. Você que vai ofertar, dizimar, por favor, traga no gasofilaço. Depois nós já vamos encerrar. Amém. Nós já vamos encerrar. Que o Senhor abençoe a tua semana. Amém? Sempre no final do ano eu tenho uma frase que eu digo assim: o ano ainda não acabou. 2022 ainda não acabou. Tem coisa para você ainda. 21 ainda não acabou, perdão. Tem coisa para você ainda. Amém? Tem bênção ainda. Eu sempre digo assim: eu espero até a última hora, porque Deus é fiel. Eu espero até a última hora. Se Deus falou, eu estou lá ainda. Dia 31, 11h59 eu estou crendo. E tem hora que Deus faz no 11h59.9. Mas Ele faz. Ele é fiel. Amém? Deus tem algo para você. Creia nisso. A palavra do Senhor diz assim: que Deus tem um maná escondido. Algo que ninguém sabe Ele tem para você. Algo reservado, esperado, preparado para você. Senhor Deus, muito obrigado por este culto. Obrigado pela manifestação do seu poder, da tua glória no nosso meio. Derrama da tua unção ainda mais, da tua graça, da vitória, em nome de Jesus. E leva o teu povo em paz, dando a tua bênção, o teu poder, a tua unção, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Sábado que vem será o último sábado que nós vamos mexer aqui na igreja. Você que não está vendo, nós estamos erguendo os muros, cumprindo aquilo que a Bíblia fala, erguer os muros de defesa. Nós estamos erguendo os muros ali, devagarzinho, porque a gente não tem muito material. Eu vou lá, compro uma coisinha ou outra, a gente faz. Sábado que vem é o último dia de trabalho, vamos estar encerrando algumas coisas aí. Vai ficar um pouco ainda para o ano que vem, mas é assim, a obra de Deus não para, amém? A hora que nós terminar aqui, alguém pode falar: pastor, a hora que terminar tudo. Não vai terminar, porque aí a gente vai comprando os lados. Eu tenho experiência com igreja nessa parte. A gente não para. A gente tem que comprar outra coisa. Deus dá uma chácara para a gente. Tem que construir um salão. Tem que construir umas coisas. Então, é assim. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Você que ainda não deu o seu nome, passe o seu nome lá para o Gabriel. Gabriel, eu vou estar aqui na confraternização, tá? Ah, pastor, eu não vou estar na confraternização, eu vou estar no culto. Precisa passar o nome? Não. Só para aqueles que vão participar da confraternização. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Cumprimente o irmão assim, ó. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe.